é maravilhoso. Você está preparado, amados, para o nosso tema de hoje? Vamos continuar falando do temor do Senhor? Quem tem gostado desse tema? Eu tenho gostado muito, amados, porque a gente tem visto que algumas pessoas não alcançam o que elas deveriam alcançar, porque elas perderam o temor do Senhor. E diz a palavra, né, hoje nosso tema é: sem o temor do Senhor é impossível ver a manifestação das promessas. Vamos ler todos juntos? Sem o temor do Senhor é impossível ver a manifestação das promessas. Pensa, amado, se uma pessoa não teme, como Deus vai manifestar alguma coisa na vida dela? Se a pessoa ora de qualquer jeito, é da boca para fora, não é do espírito, né? Porque se a pessoa ora da boca para fora, não está vindo do espírito, então ela não está temendo ao Senhor, então não tem como Deus manifestar as promessas. Então diz Salmos 128:1: bem-aventurado, feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amado, quando você vê uma pessoa rabugenta, que está sempre de cara feia, que está sempre amargurada, que está sempre, sabe, ranhenta com os outros, essa pessoa não é feliz, essa pessoa não é bem-aventurada, essa pessoa não teme ao Senhor. Então, quando você se deparar com alguém assim, você já vai logo identificar: essa pessoa não teme ao Senhor. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí diz o versículo 2: do trabalho de tuas mãos comerás. Glórias a Deus pelos homens e mulheres que trabalham nesta igreja, amém? Feliz serás e tudo te irá mais ou menos. É isso? Não, tudo te irá bem. Versículo 4 diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Mano, você pode receber essa palavra? Eis como será abençoado o homem e a mulher que teme ao Senhor. Como será abençoado, amado? Você pode imaginar isso? Amém. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de maravilhas, Deus que é em nós, Deus que nos outorgou um grande poder, Senhor, uma autoridade nas nossas vidas, que nos dirige. Obrigada, Jesus, porque nós estamos debaixo da sua vontade, do teu querer, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós estamos aqui mais uma vez buscando o teu reino, a tua justiça, a tua vontade, Senhor, os teus planos já foram estabelecidos nos céus para se manifestarem, Senhor, em nós. Nesta noite, Pai querido, fala conosco, Senhor, fala profundamente as nossas vidas, e que quando sairmos daqui, Pai, não saiamos da mesma forma, que possamos sair daqui cheios de grande alegria, Senhor, convictos, Pai querido, de que somos tementes a Ti, Senhor, e as promessas de Deus vão se manifestar em nós, nas nossas famílias e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. Aleluia. Meus irmãos amados, filhos benditos do Senhor, herdeiros de Deus, felizes, bem-aventurados, mais que vencedores. Todos nós, amados, somos seres espirituais, criados por Deus com um propósito pré-estabelecido. E nós temos desígnios de Deus para cumprirmos nesta terra. Você se lembra disso, amado? Há propósitos, há desígnios de Deus nas nossas vidas que têm que ser cumpridos. Diga, tem que ser cumpridos. E quando nós fugimos do propósito de Deus, da vontade de Deus, vai imaginando aí algumas pessoas que já fizeram isso. Quando nós, amados, fugimos do propósito de Deus, da vontade de Deus, nós nos colocamos na contramão do Senhor e acabamos por nos afastar dos benefícios de Deus. Então, quando a gente olha para a vida de uma pessoa e vê que ela não tem recebido nenhum benefício, ela não tem sido beneficiada pelo Senhor, é porque ela já se afastou
dos desígnios, dos propósitos de Deus, da vontade de Deus. Porque, amados, vamos pensar, como é que pode o homem acreditar que sem Jesus na sua vida as coisas vão bem para ele? Como é que pode um homem, uma mulher acreditar que sem Jesus Cristo na sua vida será possível uma vida digna? Será que é possível, amado, uma vida digna sem Deus, sem Jesus? Como é possível o homem acreditar que sem Jesus será possível ser feliz? Será possível desfrutar de alguma coisa boa na vida? Como é que a pessoa pode pensar isso, amado? Se a própria Bíblia diz que ninguém pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Então pensa, amado. Há pessoas fazendo projetos de casamento, fazendo projetos para trocar de emprego, fazendo projetos para comprar uma casa, para comprar um carro, sem Deus. Eu te pergunto, você acha que essa pessoa vai se dar bem na vida? Não, porque agora eu quero fazer uma faculdade, então eu não vou mais para a igreja, porque agora eu não tenho tempo. Ah, mas você acha que vai sair bem alguma coisa na vida dessa pessoa sem Deus? Se a Bíblia diz o quê? Eu não posso receber nada se não vier de quem? De Deus, do céu, amado. Então a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela corta, ela separa. A palavra de Deus, ela não volta para Deus sem cumprir algum desígnio, algum propósito de Deus nas nossas vidas. Toda a palavra de Deus se cumprirá em nós. E aí a Bíblia diz em Isaías 1,19, nós conhecemos de cor esse versículo, mas muitas pessoas não vivem isso. As pessoas querem. E o versículo diz o quê? Se quiserdes. Você quer? Eu quero. Mas tem condições aqui, amados. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então não é eu vou fazer o que eu quiser, como eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu vou falar o que eu quiser, eu vou ouvir quem eu quiser. É isso que está escrito? Não. Se quiserdes e me ouvirdes. Amado, você quer ouvir a Deus? Você quer seguir a Deus? Olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz nesta noite. Então, nós temos aqui a condição básica para nós comermos o melhor desta terra. E eu entendo, amado, que comer o melhor desta terra não é simplesmente alimentar-se dignamente. Porque esse comer aqui não é simplesmente um comer, mas é viver em toda a sua amplitude, adequadamente, como Deus quer, como Deus tem para nós. Então aqui se inclui o quê? Segurança, paz, prosperidade, saúde perfeita, tudo mais que é necessário para viver uma vida abençoada. Então, amado, se eu tenho falta, se eu estou vivendo na escassez, se eu estou doente, eu não estou vivendo, não estou comendo o melhor desta terra. Então, nós temos que querer e ouvir. E aí então nós vamos nos alimentar dignamente, né? Mas também nós vamos viver o quê? Na plenitude de Cristo. Nós vamos viver, comer, nós vamos ter o que Deus tem para nós. Então, coloca para mim no telão, acho que tem isso. Olha, diz assim, olha, enquanto o homem pensar que ele pode agir sem a direção de Deus, ele vai caminhar para onde? Para o sucesso? Não, para o abismo. Por isso, amado, nós vemos pessoas que nunca prosperam. E elas estão sempre no mesmo lugar, na mesma vida, fazendo a mesma coisa. Por quê? Enquanto o homem pensar que ele pode agir sem a direção de Deus, ele vai caminhar para o abismo. Não, eu agora não preciso mais de igreja, eu estou em casa, eu estou aqui porque eu não preciso de placa, porque eu não preciso disso, não preciso daquilo, não preciso estar no corpo, eu tenho uma Bíblia e vai dar tudo certo. Não vai. Não vai. Então não adianta querer viver sem a direção de Deus.
Por isso, amado, é urgente a necessidade de se ater ao que a Bíblia Sagrada nos mostra, nos ensina, o Evangelho da Salvação. Se nós quisermos uma vida melhor, se nós quisermos avançar nesta terra, ampliar o nosso raio de ação, se nós quisermos, amados, ser pessoas melhores para Deus, deixar um legado nesta terra, se nós quisermos de fato fazer a vontade de Deus, nós precisamos seguir os desígnios de Deus. Não há outra alternativa. Não, bispo, sabe o que é? Eu não estou vindo para a igreja porque eu sou muito jovem. Deixa eu curtir minha vida, depois lá na velhice eu vou. Sério, amado, eu na minha juventude eu ouvi isso. Eu já contei aqui que a minha tia preferia dar dinheiro para minha prima ir para a balada do que para pegar ônibus para ir para a igreja com a gente. Isso é abominável, gente. Mas, pensa bem. Uma mãe. Não, eu te dou dinheiro para você ir na balada, mas para a igreja não. Pense. Então nós precisamos seguir os desígnios de Deus, amado. E é mergulhando nos mistérios de Deus que nós vamos avançar para viver digno e próspero. Diga, digno e próspero. Então, eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero prosseguir em conhecer de você, amado. Amém? Vamos prosseguir? Porque eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero ter um viver digno e próspero nesta terra. Eu quero deixar um legado, amado. Você quer deixar um legado? Eu quero. Então, a vontade de Deus, amado, é que nós sigamos este desígnio, né? Que nós cumpramos este propósito aqui na terra. Então, você nasceu para vencer. Então, o Senhor vai te capacitar, amado, para a vitória. Amém? Deus vai te capacitar para que você possa cumprir os desígnios, os propósitos de Deus nesta terra e viver, né, na plenitude da bênção nesta terra, bênção completa. Portanto, amado, abandone os pensamentos velhos. Diga assim, pensamentos velhos. Abandone, amado. Cansados, sombrios, porque Deus quer anular os seus fracassos. Deus não quer, amado, que a gente fique remoendo os fracassos que nós tivemos na vida. Deus quer que a gente avance. Deus quer aumentar as suas forças, tirar as suas dúvidas. Deus quer fazer de você um vitorioso na vida. Porque você, amado, nós todos, nós somos espiritualmente o quê? Vitoriosos. A Bíblia já nos chama de vitoriosos. Somos mais que vencedores, conduzidos em triunfo. Mas Deus quer que isso tudo, amado, que é potencial na vida de cada filho, que isto saia do plano de Deus que foi consumado na cruz e passe a ser um plano manifestado na nossa vida, amado. Não pode só ficar no blá blá blá, ou só no que está escrito aqui. Tem que acontecer na nossa vida, tem que ser manifesto, amado. Então, é crescendo, é avançando nesse conhecimento dos desígnios de Deus que nós, né, estamos estudando sobre a doutrina do temor do Senhor. É assim que nós vamos avançar, crescer, prosperar. E Deus tem revelado, amado, coisas que nós nem imaginávamos. Eu não sei você, mas esses estudos sobre o temor do Senhor têm nos revelado muitas coisas. Tem nos feito acordar de por que algumas coisas não acontecem. Então, em obediência à direção de Deus, nós vamos seguir aprendendo sobre o temor do Senhor. E este temor do Senhor, nós já aprendemos aqui, não é medo, não é pavor, não é terror, não é desespero, mas é um cuidado, é um zelo, amado, em obedecer a Deus em tudo. Não é obedecer a Deus em algumas coisinhas, é em tudo. Então, quando nós entendemos esta verdade espiritual e nós começamos a exercitar continuamente esse temor, quando nós exercitamos essa reverência, esse respeito com sujeição que nós temos aprendido, essa submissão total a Deus, é possível vencer
é possível vencer, amado, as tentações. É possível contemplar a glória do Senhor. Então eu estou mostrando aqui, amados, benefícios. Os quantos benefícios nós recebemos de Deus por temer ao Senhor. Então pense, amado, quantos benefícios você tem recebido por temer ao Senhor. Então nós estamos aprendendo, estamos entendendo, e eu já falei aqui algumas vezes, que há certas coisas na vida de um filho de Deus que são impossíveis de acontecer. São impossíveis de serem realizadas se não houver temor. Então não adianta ficar, Deus, estou clamando. Se não tem temor, amado, não vai acontecer absolutamente nada, não vai se realizar. Porque uma oração sem temor, amado, é como se a pessoa estivesse falando assim, blá, 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 blá. Chega assim. Deus não está entendendo nada, não tem temor. Deus não está ouvindo. Já disse aqui que certa vez nós pedimos para uma pessoa orar, há muitos anos atrás. A pessoa sabia um salmo de cor. Senhor, tu conheces o meu levantar e o meu deitar. Senhor, tu sabes o que está dentro de mim. O Senhor conhece os meus pensamentos. Era assim, blá, 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 porque a pessoa não tinha temor. Sabe a pessoa que estava com o olho fechado, daqui a pouco ela abriu o olho e olhava para todo mundo para ver? Onde é que está o temor a Deus? Isso não é oração. Ela pode conhecer a Bíblia de cor, mas não é oração isso. Então, amados, sem temor do Senhor não acontece nada na nossa vida. Amém? E nós aprendemos aqui, coloca para mim, sem temor é impossível o quê? Adorar a Deus. Nós já vimos isso. Adorar a Deus da forma que Ele quer ser adorado, não é de qualquer jeito. É adorar a Deus em espírito e em verdade. Já aprendemos aqui também que sem temor é impossível servir a Deus. Servir a Deus como servos, né? Que se espelham em Jesus. Servos que servem com fidelidade, com inteireza de coração, de toda a alma, né? Com toda a força. É esse tipo de servo que Deus quer. Amém. Não é aquele servo que chega uma hora, agora está pesado, eu não estou aguentando mais, eu vou lá, porque eu sou obrigado. Não, amado, não é esse tipo de servo. Isso não é servir a Deus. Isso é ficar fazendo coisa pela carne para os outros verem. Hoje nós vamos ver que sem temor é impossível ver a manifestação das promessas de Deus. Amado, se não está acontecendo nada, porque não tem temor. Então nós queremos ver. Por quê? Porque nós já cremos. Você crê? Eu creio. Então nós vamos ver. Amém? E Jesus disse o quê? Felizes os que não viram e creram. Então nós cremos, amados, sem ver. Mas agora nós cremos, né? A nós foi dada a capacidade de ver. Então, quem crer, verá a glória do Senhor se manifestar. Em nome de Jesus, nós veremos. Paulo diz em 2 Coríntios 7:1: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, amado, Deus prometeu sua presença manifesta. Deus não se retira e depois Ele vem, Ele retira e depois Ele vem. Não, a presença do Senhor é constante em nós. Deus está em toda parte, em todo lugar, Ele é onipresente. E Ele prometeu um relacionamento especial com aqueles que lhe obedecem, que lhe temem, amados. Então, há uma diferença no relacionamento com Deus quando uma pessoa é obediente, quando uma pessoa é temente ao Senhor. As promessas são de Deus, Ele não falha. Ele não mente, Ele não se arrepende, Ele
para pensar que naquela cruz, Jesus disse o quê? Tudo está consumado. Então ele diz que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Ele diz que tem o sim e o amém para todas as suas promessas. Tudo está na palavra do Senhor. Mas o próprio Senhor estabeleceu um caminho. Diga caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Então, amado, presta atenção. Para que as promessas se manifestem, os filhos de Deus devem estar no caminho. No caminho da bênção. E o caminho da bênção se chama Jesus Cristo. Deu para entender, amado? Eu sou temente a Deus, eu quero a manifestação das bênçãos, eu tenho que andar por um caminho. Só existe um caminho. Jesus é o caminho. Algumas pessoas, amados, que começam a conhecer a graça de Deus, você já deve ter se deparado com alguém assim, né? Começam a entender que a graça é um favor imerecido, que a graça não requer sacrifícios, não é baseada em ordenanças humanas. Algumas pessoas pensam que podem fazer o que querem das suas vidas porque a bênção está garantida. E que a bênção vai se manifestar de qualquer jeito, né? Afinal, não é por merecimento, é por graça. Amado, quero dizer, com todas as letras, essas pessoas estão completamente equivocadas. Elas estão se enganando. Realmente a bênção da salvação, do novo nascimento, do perdão, da reconciliação com Deus, a bênção da regeneração, da vida eterna, é totalmente por graça, não é por merecimento. Inclusive, amados, já se manifestou na vida de todo salvo. Amém? Porque Deus disse: tudo está consumado. Então já foi manifesto. Então a bênção que era por graça quanto ao nosso chamado, a nossa justificação, que fez de nós novas criaturas, nascidos de novo, lavados no sangue de Jesus, como nós cantamos aqui, que nos deu direitos, que nos outorgou uma herança, que nos deu vida eterna. Realmente a bênção é por graça. Diga: é por graça. Amado, tudo isso é por graça e já se manifestou na sua vida e na minha vida. Nós somos salvos. Mas, então, quando vem o mas, amado, aí a gente tem que tentar entender o que Deus quer nos falar. Mas o desfrutar do pacto da graça, o viver a graça no dia a dia, o reinar em vida, amado, isso tem regras de Deus, sim. Não é lei. Não tem nada a ver com lei, amado. Nada a ver com judaísmo, nada a ver com lei mosaica. Não tem sacrifícios humanos, não tem, amado. Nada de obras na carne, de preceitos de homens, nada disso. Nada de imposições de homens. Mas tem princípios, diga princípios. Princípios espirituais que regem e norteiam a vida de todo cristão. Quem está entendendo, diga amém. Está simples até aqui, amado? Então, são as premissas que garantem a manifestação das promessas que fazem parte da nossa herança em Cristo Jesus. Então, amado, para receber uma promessa, há uma premissa, há uma condição. Por isso que nós lemos lá: se quiserdes e me ouvirdes, é uma condição. Se. Tem uma condição. Né? Para quem trabalha, né, o dono da empresa não fala assim: olha, se você trabalhar, você vai receber o seu salário, o seu honorário, né? Não é isso? Ele vai falar assim: fica aí, faz o que você quiser que você vai receber. Não. Se tem uma condição, eu tenho que fazer alguma coisa. Então a graça, ela é maravilhosa, mas a graça não é libertina, amados. A graça não é um passaporte para a
Porque não é assim, irmão. Se nós tirarmos aqui o fator tempo do Senhor, propósitos e desígnios de Deus para cumprir e manifestar coisas em nossas vidas, sobra, amado, um leque muito grande ainda de possibilidades de por que os crentes verdadeiramente não desfrutam deste reinar em vida através de Jesus Cristo, deste viver por cabeça e não por cauda, deste estar sempre por cima e não por baixo, nem para emprestar e não tomar emprestado. Por que, amado, nem todos vivem este reinar em vida através de Jesus Cristo? Nós já estudamos sobre isso aqui. Então pense comigo. O Senhor quer nos chamar a atenção para algum aspecto, amado, desse impacto da graça de Deus, porque não é ficar, eu conheço a graça, eu vivo na graça, amém. Eu já disse aqui que nós temos que fazer a nossa parte, há um esforço da nossa parte. Não é simplesmente, é por graça, favor e merecido, está tudo consumado, amém. Aquilo que diz respeito a Deus, amado, tudo já foi feito por Ele, já foi consumado por Ele. Os princípios dele foram estabelecidos por Ele. As regras todas espirituais foram estabelecidas por Deus. E, amado, o que é que nós estamos fazendo aqui? Que se não houver a necessidade de conhecer o caminho, se não houver a necessidade de aprender a andar no caminho, que eu conheço o caminho, depois eu tenho que andar no caminho. Se não houver a necessidade de se portar de uma determinada maneira no caminho, para que Bíblia, amado? Para que a gente está aqui na igreja? Podia cada um ficar na sua casa, ponto final. Para que as cartas do apóstolo Paulo? Para que conhecimento? Para que crescer na graça e no conhecimento? Nós abrimos o culto aqui dizendo o quê? Prossigamos, né? Nós lemos isso lá no ofertório. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Olha, se Jesus já fez tudo, eu não perco a minha salvação, eu sou regenerado, meu nome está escrito no livro da vida, ninguém pode apagar. Eu não vou ficar aqui quando Jesus voltar. Eu não vou passar pela tribulação, nem pela grande tribulação. Eu vou estar nas bodas do Cordeiro. Muito bem, amado. Para que crescer na graça e no conhecimento de Deus? Por que, amado? Por que o meu povo tem sido destruído? Falta o quê? Conhecimento. Nós somos povo de Deus, amado. Então, o povo está sendo destruído. Que destruição é essa? Não é uma destruição para ir para o inferno, amado. Nós somos salvos. Olha para quem está do seu lado. Você é salvo. Tem a segurança da sua salvação. Então, não é uma destruição que muda aquilo que Jesus manifestou em relação à nossa salvação. Mas é a destruição da vida nesta terra, amado. Eu acredito que você conheça pessoas que estão com a sua vida destruída. Às vezes no sentimento, a pessoa está detonada no sentimento, não acredita mais em ninguém, foi traída, ou a pessoa que está no trabalho, em algum momento. Então assim, essa destruição que nós estamos falando aqui, é a destruição de sonhos, de famílias, de saúde, de projetos, de realizações, de vida profissional, de casamento, de ministério, destruição de um monte de coisas. Mas eu conheço pessoas que eram talentosíssimos, cheios de talento, mas não temiam ao Senhor. Lembro de um moço abençoado que compunha músicas maravilhosas na nossa sede, mas não temia ao Senhor. E toda vez Deus corrigiu. Uma hora que Deus fez o quê? Levou ele. Moço talentoso, inteligente, amoroso. Mas, amado, a carne dele falava mais alto, não temia ao Senhor. É esse tipo de destruição que Deus está nos ensinando.
Então nós temos que prestar atenção, amados, porque essa coisa de a graça, uma coisa tudo pronta, eu não preciso fazer nada. Amado, está tudo pronto realmente, eu não preciso pagar nada, porque o preço já foi pago. Agora, eu tenho uma maneira de me conduzir nesta terra. Eu tenho uma maneira de viver esta graça que Jesus me outorgou. Graça que me outorga uma herança. Mas você sabia que você tem uma herança? Pensa. Que começa a ser vivida e desfrutada em vida. É aqui, amado. Quando a palavra do Senhor diz reinar em vida através de Jesus Cristo, não é lá na glória, nós já aprendemos isso. É aqui. Reinar em vida. Romanos 5,17 diz isso aí. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, né? Por meio de Adão reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você entendeu, amado? É reinar aqui. É ser próspero aqui, é ser bem-aventurado aqui. Isso é reinar em vida. Então, não está dizendo reinarão no porvir, na glória eterna, depois que for recolhido para o seio de Abraão. Não, amado. Diga, reinar em vida, através de mim mesmo, é isso? Não, amado. Reinar em vida, através de Jesus Cristo. É só através de Jesus Cristo que nós vamos reinar em vida. Então, se Jesus Cristo está na sua vida, está na minha vida, Ele quer que nós reinemos em vida. Então diga assim, olha, Jesus quer que eu reine em vida. Amém. E para isso Ele estabeleceu a maneira. Ele estabeleceu regras espirituais que não são pesadas, amados, porque Jesus diz o quê? O meu fardo é leve. E o meu jugo? Suave, amados. Então a graça é isso. Leve, suave. A graça não é irresponsável. A graça não é, eu faço o que eu quero e eu falo o que eu quero. Não, amado. Tanto que se você não confessar a palavra, nada acontece na sua vida. A graça é um pacto de boca. Eu creio, eu falo. Né? Então a graça não é, eu não faço o que me mandam, eu não me submeto a ninguém. Então nada vai acontecer, amado. Isso não é graça. Pelo contrário, isso é desgraça na vida da pessoa. Então, amado, estar em Cristo não é simplesmente ser salvo por Cristo. Por isso nós já falamos várias vezes aqui. Eu sou salvo, mas tem que haver o quê? Um desenvolvimento da salvação. Nós temos que desenvolver a nossa salvação todos os dias, amados. Então, estar em Cristo é caminhar no caminho. Que caminho é esse? A verdade. É viver o Evangelho da graça de Deus. Que caminho é esse? Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele diz em João 15,3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a obra graciosa da salvação já se manifestou. Mas não é só isso, amado. Qual foi a recomendação de Jesus? Vamos lá, João 15,4. Vamos ler alguns versículos aí, para que você entenda. Diz o quê? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Amado, se você não permanece em Cristo, não tem como dar fruto. E ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse aí, que permanece em Deus e Deus nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós já vimos lá, né? O homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado.
Sem mim, nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, o que acontece? Será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Amados, nós temos algo para entender aqui. As videiras, elas crescem em toda a Palestina, né? Já era assim nos tempos de Jesus, vamos entender. Todo ano, os agricultores, eles podam os ramos. Para quê? Para que as árvores produzam frutos de alta qualidade. O ramo que não dá fruto é considerado pelos agricultores inútil. Pensa, traz isso para a sua vida, amado. Traz isso para a sua vida. Eu não permaneço em Deus, eu sou o quê? Inútil. E as videiras improdutivas, elas são radicalmente cortadas. Não tem chance, não. Os galhos cortados são destruídos. Pensa nisso, porque eles não servem para nada. Então Jesus afirmou que ele era a videira verdadeira. Então, se o crente não permanecer em Jesus, se o crente não viver no caminho, porque, amado, tem um caminho, nós já vimos aqui, ele não pode produzir fruto, ele não presta para nada, amado. Por isso a Bíblia diz o quê? Que há muitos servos inúteis. A Bíblia diz servo bom e fiel. Mas a Bíblia também diz que há servos inúteis. Então João 15:7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pensa bem agora, amado, se você permanece em Jesus e as palavras dele permanecem em você, o que é que vai acontecer? Você vai poder pedir o que você quiser e vai ser feito da parte de Deus na sua vida, amado. Pensa. O que é que você quer que Jesus faça nesta noite? Permanece nele. Então tem uma regra, tem uma premissa, tem uma condição. As pessoas, elas querem pedir qualquer coisa e querem que seja feito. Querem pedir de qualquer jeito, qualquer coisa. Amado, não. Mas eu creio, Bíblia, bispa, é por fé, eu chamo a existência, tem que acontecer. Não, amado, não é assim. É por graça, por fé, mas mantenha a sua confissão, seja temente, permaneça em Cristo Jesus. E se você não dá fruto, amado, você será cortado. Não é, vamos entender aqui, amado, não é que a pessoa é cortada e mandada para o inferno. Vamos entender, isso não é graça. Amém? Não é isso, porque nós já somos limpos, né? Já somos salvos. Mas é cortado de dar frutos, amado. A vida da pessoa não dá fruto nenhum. Você olha para a pessoa e fala, poxa, mas aquela pessoa não vejo fruto. Ela não avança, ela não sai do lugar onde ela está. É sempre a mesma coisa, é sempre a mesma reclamação, é sempre a mesma vidinha. Amado, não pode, a nossa vida tem que produzir fruto. A nossa vida tem que alegrar o coração de Deus. Então, se está cortado, além de não dar frutos, não tem como receber a seiva da videira. Não tem como receber o quê? Os benefícios da videira. Qual é o tema de hoje? Sem temor, nós não veremos o quê? Manifestação das promessas, amado. Dos benefícios de Deus. Então, se eu estou fora, eu não estou no Senhor, minha vida não dá fruto, eu vou ser cortado. Eu não vou receber benefício. João 15:11 diz: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Então, amados, Jesus quer a nossa alegria. Diga assim: Jesus quer a minha alegria. Jesus quer a nossa realização. Jesus quer a nossa plenitude, a nossa felicidade, amados. Você crê nisso? Amém. E ele disse: olha, tenho-vos dito estas coisas. Então ele está ensinando como é que se permanece nele.
minhas palavras permanecerem em vós. O que você faz? Você pede, pedireis o que quiser, e vos será feito. Porque aí, amado, você vai estar no caminho, você vai estar nele. Em quem? Em Jesus Cristo. Não é na nossa vontade, não é que nós vamos estar. Nós vamos estar ligados à videira. E nós estaremos o quê? Recebendo esta seiva da videira. Amém? Então ele diz: eu tenho-vos dito estas coisas para que meu gozo esteja em vós e a minha alegria esteja em vós. Então, amado, que você seja essa satisfação de Jesus. Que você seja o prazer de Jesus, amado. Que você seja a glória de Jesus nesta terra. Amém? Em nome de Jesus. Então, há premissas a serem respeitadas e obedecidas. Vamos voltar lá em 2 Coríntios 7:1, diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas. Quantas são as promessas? Mais de 7.000 promessas. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, amados, nós temos as promessas. E qual é a premissa aqui? Purifiquemo-nos de toda impureza. É a premissa. Essa é a premissa. Então, amado, o que isso quer dizer? Desvie-se de tudo que contamina o corpo e o espírito. Inclusive, amado, afastando-se daqueles que torcem a verdade. Não sei você, mas o que eu mais tenho ouvido hoje é pessoas torcendo a verdade. Nós temos que nos desviar dessas pessoas, nos afastar. Porque quem torce a verdade, amado, já não está mais no caminho. Quando alguém vem com um tititi no nosso ouvido: olha, amado, não precisa, a Bíblia diz que não precisa de igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Eu fico pensando, amado, qual é a intenção? Vou ficar lá na minha casa sozinha? Eu quero estar aqui. Amém. No meio do corpo de Cristo. Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem torce a verdade, amado, já não está permanecendo em Cristo faz muito tempo. Não está produzindo frutos. Amado, a gente dá ouvidos para quem? A gente olha para a vida da pessoa e ela dá fruto. Se a pessoa não dá fruto, ela pode me falar o que ela quiser, amado. Se afasta. Fala: desculpa, irmãozinho, eu fico com a Bíblia Sagrada. Então, amado, trabalhe para que a sua vida, para que a sua santidade seja aperfeiçoada, para que essa santidade seja ampliada para as demais áreas da sua vida. As promessas são de Deus, as premissas são para nós. Então, os crentes devem cumprir cuidadosamente a sua parte, satisfazendo as condições para receber as promessas. Então, amado, tem condições sim para receber promessas de Deus. Não adianta dizer: é por graça, não é por merecimento, já está tudo consumado, amém, opa, estou indo, hein? Não é assim, amado. Resumindo, coloca para mim no telão. Aperfeiçoar a santidade no temor de Deus traz o quê? A manifestação das promessas. Então, amados, nós vamos ver agora algumas promessas de Deus. Estamos caminhando para o final. Para os que permanecem nele, no caminho. Mas, bispa, pode alguém ir a uma igreja, ter Bíblia, louvar, dizimar e não permanecer nele? Lógico, amado, com certeza. Com certeza. É salvo, mas é um religioso, é um ritualista. Na verdade, é um fariseu. Pensa bem. Pessoa que vem só bater o cartão aqui, não teme a Deus, não permanece na videira, só sabe blá 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 blá. Eu sei a Bíblia, blá 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 blá. Amado, a letra mata. É o Espírito que dá vida. Porque, amado, se o seu viver não está no caminho, na verdade, na vida de Jesus Cristo, é um galho seco. Vamos pensar. Se para mim, tanto faz eu ir para a igreja ou não ir, dá no mesmo. Tanto faz se eu for na igreja A ou na igreja B, na igreja da graça ou na igreja da lei. Amado,
Vamos às promessas de Deus então. Salmos 33, 18. Tem aí? Diz assim, ó, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Próximo. Para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Amados, o Senhor promete livrar a alma dos tementes da morte. Não é o corpo físico, como ele está falando. Ele não está falando aqui também de salvação, está falando de livrar a alma, livrar os sentimentos, as emoções, os relacionamentos, livrar os pensamentos. É isso que Deus está dizendo. Então o Senhor está prometendo conservar a nossa vida, a nossa integridade, no tempo da necessidade. Pensa nisso. No tempo de uma escassez, talvez. No tempo de um deserto, o Senhor conservará a vida, a alma dos tementes. Amado, o que nós mais vimos foram pessoas se perdendo em pensamentos, nesse momento em que a pandemia trouxe a escassez para algumas coisas, para algumas pessoas que já estavam com seus ramos secos, já não estavam mais permanecendo em Cristo. Então o que aconteceu? Não foram livradas. Não foram livradas, amados. O Senhor está dizendo aqui, ó, que Ele livra a alma da morte e no tempo da fome, o que Ele faz? Nos conserva em vida, amado. Mais uma promessa, Salmos 34, 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, amado, qual é a premissa aqui? Temer. Qual é a promessa? A Bíblia diz, né, em algumas passagens, até que o anjo do Senhor é a manifestação do próprio Deus. Então, o Senhor livra. É o próprio Deus, amado, acampado ao nosso redor, ao redor dos que o temem. O Senhor livra. Sabe quantos livramentos acontecem, amado, que a gente nem sabe, a gente nem vê? Muitos, muitos. Glórias a Deus, porque o Senhor nos livra. Amém? E o Senhor nos mostra alguns livramentos para quê? Para que a gente possa testificar os feitos do Senhor e testemunhar daquilo que Ele fez. E glórias a Deus por isso. Agora, amado, nós temos que manter, para nós sermos realmente livrados, recebermos estas promessas manifestadas, nós temos que permanecer no Senhor. Nós temos que temer de todo o nosso coração. Porque, amado, se de repente eu perder o temor, se eu perder o foco, se eu sair da videira, se eu sair do caminho, não há garantia nenhuma de que o anjo do Senhor fique acampado ao meu lado, ao meu redor, para me livrar. Você se lembra, amado, quando nós falamos aqui que nós estamos debaixo de um grande guarda-chuva? E há pessoas que saem debaixo deste guarda-chuva. Quando as pessoas saem debaixo deste guarda-chuva, amados, não tem como o anjo do Senhor livrar essas pessoas. Então, assim, não teme a Deus, amado, não tem como receber livramento. É simples assim. Pois eu falo, mas eu creio em Deus. Eu acredito em Deus, eu oro para Deus. Ora como? Da boca para fora, amado? Tem que ter temor. Salmo 61,5 diz: pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Quer dizer que quem teme o nome de Jesus tem uma herança. Então diga: eu tenho uma herança em Jesus. Salmo 66,16 diz: vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus. Quem teme a Deus, diga amém. E vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. Mas Jesus está trabalhando por você, está cuidando da sua vida, da sua alma. Versículo 19: entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. A oração de um temente, Deus ouve. Amado, você é temente a Deus? Deus ouve a sua oração, Deus atende. Salmo 85, 9. Próximo está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista
é temente a Deus, recebe agora em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus o salvamento do Senhor. Salmo 111, 5. Dá sustento aos que o temem. Amado, vai faltar alguma coisa para você? Não, você teme a Deus? Então o Senhor dá sustento aos que o temem. Livrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Amado, recebe as obras de Deus manifestadas com poder na sua vida. Estamos terminando. Salmo 112, 1. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz, tem prazer nos seus mandamentos. A sua descendência, da sua casa, será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa, amado, olha, na casa dos tementes, o que é que há? A prosperidade, riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Sempre, amado, para sempre. Nada vai faltar, amado. Vai haver riqueza, prosperidade, justiça, livramento, sustento de Deus para a nossa casa, para a nossa vida, em nome de Jesus. Eu creio, eu recebo. Salmo 128, 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Amado, tudo irá bem para quem é temente ao Senhor. Tudo vai dar certo. Diga isso, diga, tudo vai dar certo. Diga, tudo está cooperando para o meu bem. Diga assim, tudo vai se cumprir na minha vida. Diga, eu sou temente ao Senhor. Versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Glórias a Deus, amado, por esta palavra. Eu encerro com o Salmo 119, 38, diz: confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Confirma, amado, confirma. Deus está falando que os tementes têm que saber hoje que Ele, o próprio Deus, está confirmando cada promessa feita a nós, amados. Então, cada promessa feita aos tementes, o Senhor está confirmando. Recebe no nome de Jesus. Cada temente verá em sua vida a manifestação de cada uma das mais de 7.000 promessas do Senhor. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nosso Deus. Aleluia.